Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque estamos nas principais plataformas de áudio e vídeo do mercado. E quem está comigo aqui hoje é o Marcos Gaspar, que ele é o responsável pela NETAP aqui no Brasil. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, ótimo, Guido. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pelo tempo da sua agenda, que eu sei que é concorrida. Você separou esses minutos para mim aqui. Marcos, para o pessoal que está vendo ou ouvindo a gente, dá uma posicionada na NETAP. A gente vai bater um papo aqui sobre dados. É um papo bastante bacana, mas a NETAP, ela tem quanto tempo de vida? Obrigado pela pergunta, Guido, da chance de atualizar um pouquinho você e a todos os ouvintes. A NETAP tem uma empresa de 30 anos de mercado, completando agora esse ano. E a NETAP é uma empresa de dados, como você falou, focada em dados e orientada à nuvem, uma empresa de software e que trabalha muito com cloud e que tem mais de 30 anos de mercado, sim, sempre desenvolvendo soluções de storage voltadas para dados, on-premises, dentro da casa dos clientes, também sim, na nuvem e também focado na otimização de aplicações. Entendi. Então você é o cara certo para eu te fazer uma pergunta. Como é que está essa coisa de dado em nuvem? Uau. E de dado dentro de casa? Porque eu sei que alguns setores da economia não pode ter dado na nuvem, como o bancário, financeiro e tudo mais, né? Agora, uma empresa de produto, de serviço e tudo mais, como é que existe uma resistência ainda de jogar os dados para fora da empresa na nuvem? Como é que está isso? Bom, o que nós temos visto, acho que antes de mais nada, é um crescimento absurdo da quantidade de dados, né? Então isso tem trazido para as empresas, de forma geral, uma dinâmica muito grande em como tratar todas essas informações. E como você bem disse, muitas empresas, por necessidades específicas de negócio ou por características do seu negócio, elas preferem ter esses dados, o que a gente chama dentro de casa, ou como a indústria chama on-premises, ou na nuvem. O que nós temos visto é um número crescente de empresas adotando a utilização de nuvem para direcionamento dos seus dados e para tomar vantagem de uma série de facilidades de utilização e de disponibilidade de serviços na nuvem. Mas a gente tem visto muitas empresas também mantendo os seus dados necessários dentro de casa, on-premises, e fazendo essa possibilidade de trabalho conjunto entre os dados que estão em casa e os dados que estão em nuvem. De uma forma geral, essas soluções bem desenhadas elas são o que a indústria chama, o que a NETAP pelo menos endereça, que é a parte do Data Fabric, que é a possibilidade de ter esse dado on-premises e na nuvem e ter capacidade de gerenciá-los de uma forma unificada, movimentá-los de uma forma unificada e tirar toda a vantagem de negócio necessária para atingir os resultados da empresa usando esses dados. Então a gente tem visto um ambiente muito híbrido, que é como de uma forma geral a gente utiliza, que é a capacidade de manter esses dados onde tiver o melhor resultado para a empresa. Tem as empresas também que elas alocam espaço nos data centers grandes, né? Estão fora da empresa, mas não está na nuvem ao mesmo tempo, né? Existe bastante isso também. Existe. Como a gente tem o conceito geral da indústria, nós chamamos de on-premises. Como pode ter uma nuvem de dados on-premises, pode ter uma nuvem de dados privada, não na nuvem, e pode ter a nuvem. Então, são formas de armazenamento que melhor atendam às necessidades de negócio sob os mais diversos aspectos. Segurança, às vezes custo, às vezes governança. Então, ou até às vezes até o próprio tipo do dado que requer algum tratamento especial. Então, a beleza desse mundo híbrido na gestão de dados é poder tomar vantagem da melhor oferta possível de serviços voltados para o que vai trazer o melhor resultado para a empresa. Seja dentro de casa, numa nuvem privada própria, uma nuvem privada de terceiros ou uma nuvem pública. Qual que é o setor que mais consome dados? É o financeiro, é o telecomunicações, é saúde, é e-commerce? Você tem essa ideia? Tem esse estudo? Existe esse estudo? Eu acredito que exista esse estudo. Eu, particularmente, não tenho esse dado baseado em estudo. Mas não precisa ser dado, não. Mas na tua percepção, assim, quais são os principais setores da economia consumidores de dados? Bom, definitivamente, o segmento financeiro ele é um segmento onde o dado é muito atrelado ao negócio em si. Então, eu não saberia dizer se ele é o maior do ponto de vista de
quantidade, mas definitivamente talvez ele seja o mais relevante sob a perspectiva de negócio. Claro. Assim como o de telecomunicações, que o dado é o próprio negócio. Agora, acho que você citou os 4 mais relevantes, na minha opinião. Finanças, telecomunicações, retail e healthcare. Talvez sejam os 4 mais relevantes que me ocorrem, principalmente pela característica do negócio. Nós temos visto, por exemplo, healthcare, que é um segmento que tem um histórico de evolução muito rápido recentemente. Tem uma questão relacionada à documentação, arquivamento, retenção, privacidade, assim, crescendo absurdamente sob a perspectiva de dado. As questões relacionadas ao varejo, por exemplo, a capacidade de coletar informações e multiplicar essas informações também tem crescido exponencialmente o uso de dado. Então, acho que eu não saberia quantificar, mas eu acredito que esses são os 4 mais relevantes que eu vejo. Isso que eu queria saber mesmo. Quer dizer, os 4, não quantificar nada disso, né? Outra coisa também que me ocorre é o seguinte. A gente está gravando um podcast. Isso é dado, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Quer dizer, esses 30 minutos que a gente vai ficar aqui é dado. E é bastante dado. Nós temos 3 câmeras aqui, por exemplo, né? Gravando a gente. Elas estão sendo gravadas individualmente, áudio e vídeo. Esses 30 minutos vai dar, basicamente, para arredondar a conta, 20 GB cada câmera. Né? O mercado não tem consciência disso, né? Eu acho que, de forma geral, a capacidade... Não estou falando do que está acontecendo aqui dentro, mas a transmissão de uma mensagem de WhatsApp, de um vídeo por WhatsApp, uma coisa banal, uma coisa que todo mundo faz milhões de vezes por dia, isso é tudo dado, né? Sendo gerado. A capacidade de geração de dados é fantástica, né? Qualquer dispositivo hoje tem uma capacidade de geração de dados absurda. Você tem aqui um estúdio profissional com 3 câmeras profissionais, mas eventualmente num outro patamar, num outro âmbito, alguém está gerando com 3 celulares, com 3 áudios, microfones mais talvez simples, uma quantidade de dados semelhantes a que você está gerando, talvez não com tanta definição, talvez um pouco melhor ou pior qualidade, mas a facilidade de geração de dados é absurdamente diferente do que já foi, que isso não tem nenhuma perspectiva de que vai ser diferente no futuro. Ela só tende a crescer. Com 5G vindo aí, né? Sem dúvida. Quer dizer, a tendência é aumentar exponencialmente isso, né? Por falar nisso, como é que vocês, no P&D de vocês lá, estão tratando o 5G? Quer dizer, qual é que é o impacto que o 5G vai ter nisso tudo? Eu acho que essa questão de... Eu diria que a capilaridade, sob a perspectiva de dado, ela é muito relevante, porque à medida que você expande os pontos de coleta, e eu estou usando aí o 5G como a grande malha de captura disso tudo, você maximiza a quantidade de dados que você pode pegar em vários pontos diferentes. Então, eu acho que os aspectos relacionados à capacidade de você coletar, tratar e armazenar são fundamentais nessa nova disponibilidade de arquiteturas como a 5G, que vai possibilitar até então capacidade de coletar dado no edge, na ponta, que até então não era possível. Então, acho que, sob a perspectiva de dados, além da gente tomar vantagem desse espaço, é como a gente trata esse dado, como que a gente trafega, como a gente cuida dele, como a gente armazena. Então, eu acho que esse é o grande desafio para quem está nos ouvindo. Esse é talvez um dos grandes desafios que as empresas vão ter sob a perspectiva de tomar vantagem dessa facilidade e transformar esses dados em negócio. Entendi. Vamos pegar agora carro autônomo. Quer dizer, queira ou não queira. Bom, carro hoje em dia já consome dados pra caramba, né? Ele não precisa ser autônomo, né? Eu brinco dizendo que hoje em dia quase que você compra um computador que tem roda, volante e câmbio. A capacidade de geração de dados dos carros autônomos hoje é da ordem de dezenas de petabytes por meia hora de uso. Então a gente tem aí quantidades absurdas de geração de dados. Né? Hoje eu atendo esse mercado automotivo também, né? Eu fico abismado, porque você está andando, ele está o tempo inteiro monitorando tudo à tua volta, e à frente e atrás, inclusive. Né? Você tem o piloto automático adaptativo, o ACC, né? Que o que ele
consome de dado ali a cada segundo é uma coisa absurda, absurdo, né? Exato. E se a gente olhar sobre a perspectiva do usuário, esse é um tipo de tecnologia que uma vez que você experimenta... Não volta. Não volta mais. Quer dizer, a possibilidade de você ter um piloto assistido que mede a distância, que está gerando, que está monitorando, que acelera e breca à medida da necessidade sozinho. do fluxo. Então esse tipo de experiência de utilização, ele traz um conforto absurdo. Tratar isso e reverter isso em benefício do negócio é o segredo de como a gente vai tratar. Você imagina que tem estudos que dizem que dos dados gerados, uns 32% desses dados são dados assim utilizados de forma geral. Sim. Então, o grande desafio também é como você trata esse dado gerado, como você separa o dado que você vai utilizar daquele que você não vai utilizar, ou daquele que você vai utilizar com uma periodicidade muito inferior. Então, a indústria tem uma responsabilidade, nós, na ETAP, temos uma responsabilidade de auxiliar as empresas nesse processo e como é que elas encaixam esse processo de tratar o dado de uma forma economicamente viável, a um custo adequado, a um consumo de energia adequado e que traga um retorno para o negócio. Então, esse é um grande desafio também. Pois é, porque gerar o dado sem inteligência é melhor não gerar, né? Porque ele vai ficar largado lá num servidor qualquer ou num HD qualquer, não importa onde. Agora, como é que você extrai inteligência disso para o negócio é que é a mágica dos dados, né? É isso aí. Como é que é isso? Quer dizer, como é que vocês analisam isso? Tem que fazer uma radiografia de cada empresa que vocês vendem? Com quem que você conversa lá dentro? Porque gera negócio. Sem dúvida. Eu acho que você não tem que conversar só com o pessoal de tecnologia dentro de uma empresa, né? Você tem que conversar também com o pessoal de negócio. Como é que é esse processo? Então, de forma geral, normalmente quando você trata assuntos específicos relacionados a dado, você tem algumas camadas de nível de conhecimento para apoiar esse negócio. Tá. Primeiro, você precisa ter uma infraestrutura de soluções que permitam você armazenar, analisar e segregar esse dado da forma mais correta. Um dado acessado, um dado que não é acessado, um dado no local correto para ter o tempo de acesso àquela informação adequado, né? Você não pode ter uma informação que você precisa tomar uma decisão em milissegundos num dispositivo que vai ter uma latência de minutos, né? Então, esse tipo de infraestrutura é absolutamente necessária para disponibilizar. E você vai precisando ter camadas de conhecimento para possibilitar chegar nesse ponto da linha de negócio específica que você está tratando. Particularmente, na NETAP, trabalhando nessa infraestrutura de gestão de dados, nós temos vários parceiros de negócio que vão somando expertise para chegar no tratamento do dado. Então, nós, como empresa, nos focamos em garantir que essa infraestrutura do tratamento do dado, segurança, simplicidade do uso, custo de armazenamento, esteja adequada e um ecossistema de parceiros que vão agregando funcionalidade de negócio para trazer no final o resultado esperado. As empresas necessitam de uma consultoria completa, por exemplo? Vocês dão esse tipo de consultoria também? A indústria tem essa consultoria end-to-end, mas muitas empresas desenvolvem uma expertise de análise de dados própria. Eu acho que hoje não existe um padrão de como isso é tratado. Muitas empresas tratam isso como capital intelectual próprio, sob a perspectiva de diferenciação, e muitas tomam vantagem do expertise de empresas, integradores e empresas especializadas que fazem isso para muitas outras empresas e detêm aí um capital intelectual grande para fazer. Então, eu acho que é fundamental essa análise, principalmente para identificar potenciais diferenciais de negócio, vamos colocar dessa forma, e também para garantir que os custos associados a manter esse dado estejam compatíveis com o benefício que ele está trazendo. Sem dúvida. Como é que quando eu falo você, é na NETAP, né? Como é que vocês encaram a falta de mão de obra especializada para dados, né? Isso é um problema mundial, não é um problema brasileiro, né? Como é que vocês encaram isso? Como é que é conseguir profissionais adequados para essa inteligência de dados? Eu diria que nós, né, como indústria, NETAP, os CIOs que estão nos ouvindo e toda a indústria como um todo, seja ela de TI ou de comunicações,
sofre com essa questão de mão de obra de uma forma indiscriminada. Não, sim, né? Quer impressionante. dizer, não é específico relacionado a dados. Particularmente, eu acho que o ecossistema de parceiros de negócio, né? Integradores, desenvolvedores de solução, tem criado mecanismos de reciclagem e desenvolvimento de novos profissionais para cobrir essa lacuna, Sim. vamos dizer assim, de profissionais. Eu acho que nós hoje temos esse lado de preparação do mercado e também nós temos visto muitas ferramentas sendo desenvolvidas para apoiar esse processo do ponto de vista de produtividade, ganho de produtividade, ganhos de escala no processo de gestão. Então, acho que essa somatória dos dois esforços vai trazer as necessidades específicas para cobrir talvez esse momento que está passando a indústria como um todo de falta de profissionais. Então, acho que é um pouco de ferramental, tecnologia, processo e definitivamente muito de desenvolvimento de mão de obra qualificada. Acho que esse é o binômio que vai ajudar. Particularmente no nosso caso, nós estamos muito do lado da infraestrutura. Sim. E apoiando o desenvolvimento de pessoas através de treinamento, parceiros, capacitação, para que a gente possa apoiar o desenvolvimento desses profissionais. Então essa talvez seja a nossa contribuição maior nessa luta, vamos dizer, da indústria. É uma luta mesmo, né? É impressionante. É difícil a gente imaginar que a gente captura um dado relevante e não vai tratar isso de forma adequada. Né? Pois é. A indústria como um todo passou por várias experiências. A gente pode relembrar alguns nomes que geram muito buzzwords, muitos palavrões que a gente usava no mercado, os data lakes, os dados, os dados, as análises para fazer dados, os data warehouses, né? Aqueles repositórios de dados. Nossa, agora você puxou lá atrás. São, vamos dizer, a exemplificação da importância do dado e à medida que isso vem evoluindo, a forma como a gente está tratando vai melhorando. Mas existiram várias disciplinas, várias iniciativas, várias metodologias de tratar o dado e acho que isso está combinando com essa tremenda qualidade da informação que a gente tem hoje, seja através das aplicações, seja através das automações, seja ela inteligência artificial, machine learning, várias outras formas de tratamento de informações que hoje estão disponíveis, mas eu acho que a gente teve uma evolução gigante. Então você não acha que é uma evolução que está surgindo agora aí, que está todo mundo falando chat GPT, por exemplo, né? Deve aumentar bastante também o consumo de dados, né? Ou não? Eu acho que assim, essa é talvez não uma incógnita, mas esse é um processo que nós vamos ter que aprender como isso vai funcionar. Obviamente, como um outsider, né, nesse sentido de desenvolvimento da inteligência artificial especificamente para essas soluções, eu vejo que ela vai ter uma capacidade de processamento muito grande, porque o processo de ensinar ele é limitado a uma determinada quantidade. Claro. Né? Ela pode ser muito, pode ser pouco, mas alguém vai limitar essa quantidade de quanto ele vai ensinar. E eu acho que tem muito de processamento também, muita capacidade de processamento. Agora, definitivamente me parece que isso vai requerer um uso muito maior de toda a infraestrutura do que a gente vê hoje, porque a gente vê uma busca maior por respostas diferentes, de formatos diferentes, em locais diferentes. Então acho que isso vai, de uma certa forma, ampliar as possibilidades de análise, mas também vai ampliar a necessidade de uso de recursos, seja eles quais forem, dado, processamento, armazenamento. Pois é. E, bom, o dado está lá, né? O dado está lá. O dado está lá. O dado é gerado. A todo momento, a todo segundo, ele está em algum lugar lá paradão. A inteligência que tem que ser aplicada nele é que vale. Vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Vocês têm algum appliance também, algum hardware que vocês fornecem para as empresas ou não? Ou é somente... Não somente, tá? Não é somente, sim. Tá? Ou é software? Não, na verdade nós temos hoje, a NetApp trata as soluções para dados com soluções do que a gente chama dados on-premises, quer dizer, você poder fazer soluções com dispositivos flash, com todas as tecnologias mais modernas de tratamento da informação para você ter dentro da sua casa ou na casa de alguém, mas no conceito de uma nuvem privada ou de um data center privado. E a NetApp é parceira dos principais hyperscalers quando a gente trata do assunto de cloud data. Tá.
Então isso permite que você tenha o dado que está on-premises rodando dentro de hyperscalers, os principais hyperscalers do mercado, com as mesmas funcionalidades que você tem rodando on-premises. Os dispositivos hoje eles têm capacidade de deduplicação, quer dizer, de compactação, uma série de características de uso que você também pode tomar vantagem dessas mesmas características usando o mesmo sistema operacional NetApp dentro dos principais hyperscalers, seja Azure, AWS, Google. Vocês têm uma parceria enorme com esse pessoal Sem todo, dúvida, né? sem dúvida. É fundamental a gente garantir que essa visão integrada de dado seja possível feita dentro de casa ou na nuvem. Então você está acostumado a ter uma determinada experiência no uso do dado e benefícios na utilização do dado, e você vai poder usar o mesmo sistema operacional NetApp que você tem aqui on-tap no on-premises na nuvem. E, na verdade, eles também precisam de vocês, né? Porque não é só vocês que são parceiro deles, né? Sem dúvida. E os produtos são deles, são verdade, Não, mas vocês são fundamentais também para eles, né? Porque, na verdade, é um tipo de funcionalidade... Eles não têm a expertise que vocês têm, por exemplo. Essas funcionalidades de storage nesse ambiente auxiliam muito a utilização, principalmente para aquele dado que a gente chama Tier 1, aquele dado classificado como super importante, que requer um tipo de tratamento diferenciado, uma performance, características de storage especiais, que são as mesmas que você tem dentro de casa. É muito importante que você tenha essa oferta lá. E, obviamente, você tem vários níveis diferentes de funcionalidade. Mas o importante é que você também tenha essa funcionalidade Tier 1. E é aí que a NetApp contribui com a nossa tecnologia para apoiar esse desenvolvimento. Qual que é o tamanho mínimo de uma empresa, por exemplo, para consumir serviço de vocês? Ou não tem isso? Não tem isso. Não tem Na verdade, a gente... Vamos dizer, hoje as tecnologias permitem que as soluções de armazenamento, de storage, elas têm um empacotamento que é um empacotamento que começa com pequenas unidades, vamos dizer assim, unidades que têm uma capacidade de expansão pequena, que visam atender necessidades específicas de empresas menores, pequenas ou médias, e principalmente ou eventualmente questões de pontos remotos, né? Você tem um centro de distribuição, você precisa de uma pequena unidade de armazenamento lá, seja por qual motivo for, então você tem capacidade de colocar lá e é viável do ponto de vista econômico. Então, da mesma forma que o processamento de informação via servidores às vezes requer processamento específico em determinados pontos pequeno, o storage também acompanha. E o fato da gente ter um storage com uma caixa pequena não penaliza nem tecnologia, quer dizer, você pode ter isso via tecnologia flash, pode ter isso via uma performance com uma latência muito baixa, depende muito do negócio. Então, as tecnologias, principalmente flash hoje, que disponíveis, permitem que você tenha esse pacotamento desde o pequeno até as grandes caixas, aquelas que a gente chama de flash de performance, que realmente são aquelas que precisam um tempo de latência muito pequeno. Então vocês que estão buscando soluções desse porte ou desse tipo, vocês podem tomar vantagem dessas tecnologias desde pequenas aplicações ou pequenas necessidades do ponto de vista de volume até grandes necessidades. O que é a pequena necessidade em termos de volume? Quanto dá para quantificar isso? Dá para quantificar. 1 tera, 2 teras, 5 teras? A gente diria que começa a partir daí, porque a gente tem, apesar de a gente dizer que são pequenas, as caixas, normalmente as controladoras, elas requerem um mínimo de espaço. Então, para aquelas situações onde precisa realmente um storage, essas são os volumes menores. Você tem várias outras formas de armazenar. Às vezes até com servidor, com discos, mas dependendo da sofisticação que você precisa, essas são as menores quantidades. A gente está falando em terabytes. Você lembra das fitas de... com os robozinhos lá indo buscar as fitas, assim... Normalmente eram... O que virou aquilo tudo? Tem banco que usa ainda, não tem? Acho que não são bancos. Acho que existem empresas que ainda tomam vantagem, porque acho que tem um investimento importante. Claro, nossa, ali era um dinheirão, cara. E acho que tem muito de retenção, né? Acho que isso, à medida da retenção desse dado, ele vai sofrendo uma transformação. Pois é. Se a gente lembrar que as fitas eram as grandes responsáveis por retenção de longo prazo, né? Hoje a gente tem as tecnologias de snapshots, que a gente falou agora há pouco, para quem está menos familiarizado com a terminologia, é a capacidade de fazer
quase fotografias instantâneas do dado, mas não duplicando o dado. Sim. Ele faz uma fotografia lógica, É. sem ocupar espaço. Então isso facilita muito a capacidade de retenção, ou de backups, ou de transformação de mídia de alta performance para mídias de menor performance, mas sem necessidade de usar outros meios magnéticos como fita. Então acho que tem novas tecnologias. Então à medida que esse dado vai passando do tempo de utilização, acho que ele vai se transformando em outro. Acho que essa vai ser a evolução. Sim, para a gente finalizar agora, você deixou de me dar uma resposta. Boa, vamos lá. Em quem que você chega primeiro nas empresas, nas corporações? É na tecnologia? É no negócio? Onde é? Bom, não tem sempre... Difícil ter uma resposta única, né? Mas eu acho que existem duas grandes dores sobre a perspectiva de negócio. Hoje a gente vê o que as áreas de negócio, o que as outras a indústria chama de line of business, de uma forma grande, que tem uma demanda por resolução de problemas de negócio e que parte normalmente entre uma necessidade do cliente, uma necessidade de resolução e a solução em si. Sim. Então, uma vez identificada essa oportunidade, normalmente a gente trabalha em conjunto com empresas que têm a solução end-to-end para oferecer essa solução. Então, a gente vê hoje muitas vezes a iniciativa de contato partindo do que a gente chama de linha de negócios, Sim. que está resolvendo um problema. E uma outra linha muito importante que no passado era uma linha talvez a maior, é a linha da infraestrutura, a linha da tecnologia. Que é quem recebe as demandas da área de negócio, muitas vezes, e que não tem uma solução específica e única, mas é uma solução integrada com outras coisas. Então a gente vem por esse lado e fala assim, olha, eu tenho uma determinada necessidade de armazenamento com essas características, com esse dado, com essas perspectivas. Como é que a gente integra isso dentro da minha estratégia de dados ou com essas características? Então a gente tem duas formas principais. Aqui eu diria que é uma forma mais end-to-end, onde a gente não discute as características do storage, a gente discute qual é a funcionalidade de negócio, em quanto tempo vai ser implantado, quais os benefícios de utilização, e eventualmente essa construção do end-to-end ela vem junto com essa solução. E do lado da tecnologia, normalmente a gente discute as características da necessidade, quanto tempo você precisa, quanto tempo de retenção, quantos backups, qual é a sua estratégia, ou que tempo mínimo de resposta você tem que dar para o seu usuário. Então, os aspectos relacionados à construção dessa infraestrutura, elas são discutidas sob a perspectiva da solução junto com a aplicação. Então, eu diria que ainda a gente tem muito dessa dualidade. Eu posso fazer uma analogia com a área de segurança, que é uma área que você tem falado bastante no teu podcast. Você tem... A área de negócio ela é muito preocupada com a segurança, mas você tem o CSO, que é o lado da infraestrutura da segurança. Então, acho que na segurança também você tem a segurança muito discutida sob a perspectiva de negócio e você tem ela muito discutida como perspectiva de infraestrutura de segurança da companhia. Óbvio que isso se comunica, isso não são áreas isoladas, mas eu acho que existem sempre... talvez dois grandes pontos, um lado de infraestrutura e um lado de negócio. Entendi. Eu não vejo como ser diferente. Tá, eu lembrei de te perguntar uma coisa que eu não tinha perguntado. Seguinte, qual é que é o teu modelo de negócio? Ele é via canal, ele é direto, ele é através de distribuidoras, de integradores, como é que é? A NetApp ela tem uma história de go-to-market, de ida ao mercado através de parceiros. É a forma como a gente vai ao mercado brasileiro atender os clientes. Obviamente, a NetApp tem uma estrutura local e tem uma estrutura nos mais de 30 países que ela participa de apoio a esse processo de desenvolvimento das soluções junto aos clientes. Mas nós trabalhamos com distribuidores no Brasil, trabalhamos com revendedores, com integradores. Então, toda a cadeia de parceiros necessária para fechar soluções e atender as necessidades dos clientes. Entendi. Quero agradecer bastante esse tempo que você despendeu comigo aqui. Te agradeço bastante e a gente vai voltar a falar, tá bom? Ótimo, eu que agradeço. Obrigado a você, obrigado a todos que estiveram com a gente. Deixo aqui um abraço e um desejo de muito mais sucesso ao podcast. Muito obrigado. Um abraço. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. E lembre-se, se você estiver aqui no YouTube, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo e o canal também. Por quê? Porque aí o YouTube
mostra para mais gente quando você faz isso. E para finalizar mesmo agora, eu gosto de lembrar sempre o seguinte: além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. E eu te vejo num próximo podcast. Tchau!